Um assunto também que é bem interessante, também foi bem debatido, foi dispensa coletiva, né? Aquela dispensa em massa, quando tem aquela demissão, seja de todas as pessoas de um setor, seja porque uma empresa vai fechar de fato. E aí tem a discussão, né, do 477-A, se ele é constitucional, se não era constitucional, e aí se chegou à conclusão de que sim, ele é constitucional e pode haver sim essa dispensa em massa, desde que haja uma intervenção sindical prévia. Então o sindicato ele vai ter um diálogo, né, com aquelas partes, mas não necessariamente haverá a necessidade de um acordo coletivo, uma convenção coletiva, uma intervenção que seja uma autorização da entidade sindical. Não precisa dessa autorização prévia, precisa sim de uma intervenção. Abrir o diálogo, né? Eu até brinquei já em artigos, né, de forma assim, jocosa, chamando isso de terapia sindical. Porque a lei não previa isso, né, foi entendimento do Supremo, decisão vinculante, então agora tem que ter, né. Mas acaba que na prática é bom, claro que é bom, abrir o diálogo sempre é bom, né. Fico triste de precisar de uma decisão do Supremo para que um sindicato consiga abrir diálogo com a empresa. Isso mostra quanto a gente está atrasado em termos de força do movimento sindical, né? Você precisa de intervenção estatal para garantir que você pode abrir diálogo. Porque para abrir diálogo, você abre diálogo nem que seja força, né, no movimento sindical. Essa é a nossa história, né? Ah, não quer dialogar não? Pá, greve, vamos lá. Então, sabe, você faz, né, o seu movimento, ok. Mas não é autorização nem necessariamente negociação da dispensa, né? É abrir o diálogo para tentar uma solução melhor. Agora, eu fico imaginando uma empresa que não queira de fato resolver nada com o sindicato. Ela abre o diálogo, né? Faz lá... Cumpre a regrinha o 477. E dispensa em massa e pronto, está tudo certo, né? Então... Na prática, foi bom, mas talvez não tenha sido muito efetivo. Melhor do que nada, diria isso. Sim, sim. Agora, no caso que eu vi no processo, olha que interessante, teve a dispensa em massa, sem essa negociação, essa conversa prévia com uma ente sindical, mas não teve essa conversa prévia com a ente sindical, mas foi para a justiça. E como é que o judiciário decidiu? Vai reintegrar todo mundo? E aí isso geraria um problema enorme, tá? Então, no caso concreto, eles tiveram que ponderar, aí com base em proporcionalidade, razoabilidade, né, os princípios básicos que tem que reger qualquer tomada de decisão, se entendeu que não era possível a reintegração e que também não valia a pena seguir naquele embate, e que era o ônus menor naquela situação seria dar um dano moral coletivo mesmo. Tá? Porque assim, a gente tem que lembrar que, apesar de existir essa decisão vinculante do TST, e existir a lei, né, o 477-A, falando que dispensa em massa pode acontecer, a nossa legislação não diz o que é uma dispensa em massa, dispensa coletiva, dispensa plurima, não diz o que é. E a nossa legislação não diz qual é a consequência jurídica de você não adotar a conduta da conversa com o sindicato. Qual é a consequência jurídica? Não sei. Então, o que começa, né? Aí entra o judiciário. Na prática. Tendo que cada um com seu entendimento, direito comparado. Então, assim, tem gente que acha que dispensa em massa é quando atinge um percentual de empregados da empresa. 50% mais um. Tem gente que acha que não, a partir de 20 empregados já é dispensa em massa. Então, assim, e a consequência jurídica? Tem gente que acha que é reintegração, tem gente que acha que é uma indenização individual, tem gente que acha que é uma dispensa, é uma indenização coletiva, né? Um dano moral coletivo. Eu diria o seguinte, né? Dos males o menor. Né? Porque, assim, reintegração em dispensa em massa, você vai ter sempre o seguinte problema. Se a empresa fez dispensa em massa, é porque provavelmente ela não consegue mais absorver essas pessoas. E aí você vai reintegrar aonde? Quando você reintegra a força sem ter onde reintegrar, você está inchando a folha da empresa
E aí o que vai acabar acontecendo? Uma outra dispensa em massa em dobro, porque a empresa vai quebrar. Aí depois que quebra, ninguém discute se pode ou não dispensar em massa, que aí já quebrou mesmo, entendeu? Então é irracional, né? Não é uma boa racionalidade isso. Logo, dos males o menor. Já que tem que ter uma conduta e essa conduta não foi cumprida, isso tem que gerar uma consequência jurídica, o dano moral coletivo pode ser uma saída interessante, né? Mas com o valor adequado também, né? Sim. Porque aí vem o problema de qual o valor, né? Quanto vale isso, né? Aí tem que ser uma coisa que, vamos lembrar que a empresa se dispensou em massa, provavelmente está em dificuldade, né? Não é, o que a gente tem que tirar da cabeça, Carol, eu acho, é de que empregador é mau, empregador é vilão, o empregador dispensa em massa porque quer fazer o empregado sofrer. Não. Assim, se o empregador está dispensando em massa, eu tenho certeza que ele, mais do que ninguém, não gostaria de estar fazendo isso. Porque significa que a operação dele reduziu, está ruim. A não ser que, sei lá, seja por reestruturação, avanços tecnológicos, né? Colocou lá automação e aí, ok, aí pode ser que a empresa esteja evoluindo, né? Mas regra geral não é isso, né? Regra geral é crise mesmo, e aí tem que fechar as portas, tem que reduzir, tem que vender. Então, assim, não é bom para ninguém, né? E se a gente tirar da cabeça, o empregador está fazendo isso porque é mau, porque, sabe, quer explorar, se aproveitou agora vai largar. Se a gente tirar essa coisa, né, eu acho que a gente chega num meio termo que seja adequado para todo mundo, né? Sem dúvida. Acho que é por aí. Por isso que a gente tem sempre que se perguntar, reintegração é legal, mas pode? Nesse caso, eu acho que não pode, não. Não tem jeito, é a análise do caso concreto, acho que é verificar qual o porte da empresa, qual é o motivo que está dando ensejo àquela dispensa em massa, como você bem pontuou, né? Existem várias hipóteses possíveis. E pensar que o principal é a empresa precisa continuar funcionando, precisa continuar gerando emprego e mantendo os empregos de quem não foi dispensado, né? A gente tem que ter sempre isso em mente para não inviabilizar a continuidade da atividade econômica. Porque não existe emprego sem empregador. Não existe direito ao trabalho sem capitalismo. Então, assim, esse antagonismo ele tem que ser repensado, sabe? A gente tem que pensar mais numa coisa harmônica, né? Com os limites, com as regras, com as intervenções necessárias, que é o que a gente procura desmistificar aqui no nosso É Legal, Mas Pode.